se ajuda, se apoia. A gente vai gravar essa palestra, não sei se tem problema para você, né? Porque a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. A gente também tem um canal do YouTube, então a gente disponibiliza todas as nossas palestras lá. E o NAD, ele tem um intuito aí mesmo de trazer, né, temas diversos para o público, né, de estudante da Unime. De maneira remota, a gente consegue levar um pouco mais além. Então, esse semestre a gente focou um pouquinho em POT, então a gente está trazendo bastante temas aí voltados para POT, e eu acho que vai ser um momento incrível. Então, seja bem-vinda, e mais uma vez, obrigada. Eu vou te apresentar rapidinho, falar um pouquinho sobre quem é você. E a Verônica, ela é uma psicóloga, né? Ela foi mestre, né, em Psicologia Social e do Trabalho pela UNB. Hoje ela é doutoranda em Psicologia Organizacional do Trabalho pela UFBA, e é docente também em Psicologia Organizacional do Trabalho lá na Univasf. E a Verônica, ela traz aí um pouco, né, sobre questão de gestão de carreira, essa transição. Então, a Verônica aí, ela vai trazer bastante conteúdo para a gente, então aproveitem. E agora eu passo a palavra para você. Se você quiser também se apresentar um pouquinho, fique à vontade. Obrigada, Lude. Quero agradecer muito o convite. Levei um puxão de orelha do meu orientador. Ele disse, você não disse que não ia mais aceitar convite para fazer live nem palestra, quer focar na tese, que a tese não está pronta, obviamente, né, com essa pandemia. E eu disse, não, mas eu vou falar sobre o assunto da minha tese. Isso pode, não tem problema. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, porque é para falar sobre um tema que eu estou lendo e escrevendo e pesquisando muito ultimamente, né? Fiquei feliz por reencontrar a Denise, né? Engraçado que eu estou aqui sem interferência dela, né? De repente a gente se encontrou, foi um prazer enorme. E falar um pouquinho para vocês, assim, ao invés de me apresentar, porque eu acho que você já falou aí o básico, né? Eu formei, nem falei da minha formação, mas eu formei pela UFBA também. Esse doutorado na UFBA é um retorno, né, para minha casa. E sou da área de POT desde sempre. Tive a crise que a gente tem em algum momento da carreira, que eu pensei em sair de POT, mas foi exatamente quando eu passei no concurso para a Univasf, para a área de professora de POT. Então, a POT me segurou para sempre, né? E assim, como é que eu cheguei nesse tema, na verdade, quando você fez essa fala, que você disse assim, a gente vê muito pouco isso, né, na faculdade, e vê mesmo. Eu cheguei nesse tema na minha tese, que eu tenho a compreensão de que orientação profissional, orientação para carreira, gestão de carreira, é um tema da área de psicologia organizacional do trabalho, apesar da gente ter a Associação Brasileira, a ABOP, mas a ABOP tem uma perspectiva muito mais de um olhar clínico e educacional, né? E nós, na área da POT, é uma outra lente, né? Um outro olhar. E terminou que uma amiga daqui da Univasf, professora da área de escolar, ela saiu para o doutorado e a disciplina de orientação profissional ficou comigo. E aí eu saí mexendo na disciplina, ela me deu, assim, total liberdade. Ela só falava sobre orientação profissional, que é feita nessa transição do ensino médio para o ensino superior. E eu inseri logo orientação para carreira, e inseri orientação para aposentadoria, e eu disse, para falar de orientação profissional, vamos pegar de ponta a ponta, né? Então, eu quero começar exatamente falando, e também o que me levou para esse tema foi dar aula do meio para o final do curso. Então, minha disciplina no sétimo período, eu estava dando essa disciplina no 8º, então a minha disciplina que é Fundamentos de POT, é no 7º, orientação profissional é no 8º. E no último ano eu pegava a galera, né, perto de se formar, fazendo TCC e estágio supervisionado. Eu supervisiono estágio e oriento TCC. E comecei a me angustiar com a angústia dos alunos, né, quando chegava essa hora, né, principalmente quando chegava no último período. E parece que a ficha, na verdade, no 8º, a ficha parecia que caía para alguns que não vinham se comprometendo com o curso, levando muito a sério. Parece que quando chegava no 7º, 8º período, a ficha caía de que estava perto da hora de você se transformar num profissional. E quando eu pegava no final, eu pegava esses sentimentos já meio que borbulhando, né? Essa coisa do medo, das ansiedades, e agora, será que eu sei fazer? Será que eu sei ser esse profissional? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ter uma renda? Enfim, né?
aqueles sentimentos ambíguos que, na verdade, você se sente super feliz porque está terminando um ciclo, está se formando, faz aquela festa, né, comemora com a família, mas, ao mesmo tempo, todo um sentimento de ansiedade com esse novo momento. E aí eu resolvi mergulhar nessa questão da transição, né? E essa transição, especificamente, é uma transição que mexe muito com as pessoas, né? Porque se a gente pensar bem, a gente passa a vida inteira sendo estudante. E a transição do ensino superior para o mundo do trabalho é quando você deixa de ser estudante e passa a ser um profissional. Apesar de eu achar a transição do ensino médio para o ensino superior também de extrema importância, e acho que também falta uma série de coisas, uma série de preparos, né, para a gente entrar nesse ensino, nessa trajetória acadêmica, porque a gente vem de um ensino médio, da escolinha, com todo mundo cuidando da gente, se preocupando com a gente, e quando a gente entra na faculdade, na universidade, você meio que ganha uma liberdade junto com responsabilidade, e já não tem muita gente, né? Ninguém vai chamar seu pai e sua mãe se você perder a disciplina, né? É só lamento, próximo semestre você repete, e aí eu acho que o mundo joga uma responsabilidade que você nem estava preparado para assumir, né? Mas essa transição do ensino superior para o mundo do trabalho é essa mudança de identidade, né? Você sai da vida escolar para a vida do trabalho. E eu acho que essas universidades, aí minha tese é um pouco crítica, realmente, eu acho que as universidades, as faculdades não preparam a galera para esse momento. Apesar de você estar saindo com um diploma na mão, né, você não tem um preparo para o mundo do trabalho. Você sai preparado tecnicamente, teoricamente, em termos de conhecimento, mas como preparar um currículo, como participar de um processo seletivo, como enfrentar as dificuldades na hora de procurar emprego, como lidar com as negativas de emprego, como lidar com as frustrações diante de seus projetos que não serão rapidamente, né, realizados, seus objetivos não serão rapidamente atendidos, porque a gente vive um contexto político, econômico, social extremamente complexo. Então, não é assim, me formei, saí com canudo, arranjei um emprego e está tudo lindo. A gente sabe que não é. Então, a gente precisava ter um preparo maior no decorrer do curso. E termina que eu acho que as instituições de ensino não se preocupam muito com isso, né? Mas vamos lá. Então, eu queria contextualizar um pouquinho essa fala, né? Esse tema da gente, que a gente colocou. Gestão de carreira, ensino, transição do ensino superior para o mundo do trabalho. Primeiro, a gente compreender que carreira é uma coisa macro, né? E que a transição, na verdade, as transições acontecem no meio desta tal carreira, né? A carreira da gente começa quando? Desde a hora que você escolhe o curso que você vai fazer. Né? A escolha profissional lá no ensino médio já é o início da formação dos seus interesses profissionais. Então, é lá que ela vai começar. E vai finalizar quando você finaliza sua vida de trabalho como trabalhador, após a aposentadoria. Apesar de que muitos, após a aposentadoria, continuam trabalhando, né? A maioria das pessoas hoje em dia não para, porque não tem uma aposentadoria decente, né, em termos de valores, ou porque também se acostumaram tanto com uma vida tão agitada de produtividade, que a gente sabe que parar leva as pessoas muitas vezes à depressão, né, uma tristeza, um desânimo, enfim. E a gente está vivendo mais, né? Eu me lembro de Zanelli, que é um autor que fala sobre aposentadoria, né? Eu fiz um workshop muito massa com Zanelli em Florianópolis. E ele dizendo, meu pai se aposentou com 60 anos e está com 90. São 30 anos pós-trabalho. Ele disse, se meu pai não estivesse fazendo alguma coisa, ele já teria morrido. Né? Já teria entrado com um processo de adoecimento mental. Então, ele disse, o pai precisou ficar trabalhando e já estava com 90 anos na época que ele estava fazendo o workshop com a gente, né? Então, imagine mais 30 anos parado, não dá, né? Para uma pessoa que passou 30, 40, 50 trabalhando, é complicado. Então, a carreira é
trem aí grandão que vai desde a nossa escolha profissional até o momento que a gente deixa de trabalhar. Não significa que a gente precise estar na mesma carreira e fazendo a mesma coisa. Aliás, não só não significa, como hoje em dia é praticamente impossível, porque o mundo está com tantas transformações, as coisas vão se modificando tanto, que às vezes a área que a gente está atuando hoje, daqui a 5, 10 anos, nem existe mais. Então, a gente precisa entender que isso funciona numa outra velocidade, se permitir os momentos de transição dentro da carreira, mudar a área de atuação, mudar até a própria carreira, né? E partir para uma outra carreira, se for o caso, ou dentro da própria carreira que você escolheu, e em busca, conhecendo as oportunidades, né? Então, a gente precisa entender que gestão de carreira e desenvolvimento de carreira são momentos diferentes, né? Gestão significa o quê? É implementação, preparação, monitoramento do seu plano de carreira. É um foco mais no pós-decisório. A gestão é quando você já tem um plano, já tem um planejamento, e agora você vai gerir. Isso é a base da palavra gestão, inclusive, né? Mas para isso você tem um processo anterior, que são os processos decisórios. Então, para mim, quando a gente fala em carreira, a gente está falando em processo, e um processo que envolve escolhas, tomada de decisão e elaboração de um planejamento. Porque se a gente não tem plano, né, gente, o que é ter plano? Não significa que você tem que ter o melhor plano do mundo, não. Mas você tem que ter algum, você precisa saber onde você quer chegar, para você definir por onde você vai caminhar, né? A gente que trabalha com carreira sempre usa a frase de Alice, né, acho que é do gato, acho que é o gato que diz Alice, ou o coelho. Né? Ele assim, me mostra o caminho para onde, não sei. Né? Ele diz, se você não sabe onde você quer chegar, você não vai poder dizer por onde ir, né? Então, a elaboração de um plano significa você ter metas na sua vida, né? E na sua vida profissional também. Afinal de contas, né? Qual o lugar que o trabalho ocupa na vida da gente? Se a gente entende que o trabalho é uma dimensão importante na vida da gente, né? E a gente é preparado para isso a vida inteira, as escolhas dos pais em relação aos filhos que os colegas vão estudar, onde os filhos vão estudar, para preparar ele melhor para o Enem, para ele ter uma profissão, para ele ter um emprego, para ele se sustentar e ter uma renda e ter qualidade de vida. Então, a gente está num sistema capitalista que tudo gira muito em torno do trabalho. Então, o trabalho tem uma centralidade importante na nossa vida, não só em termos de renda, mas de realização, por meio do trabalho que a gente se realiza também, né? O trabalho faz com que a gente aprenda, com que a gente cresça, com que a gente produza, com que a gente se sinta útil, com que a gente se sinta com a autoestima elevada, perceba nosso potencial, nossas capacidades, e isso tudo é muito importante. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender esse processo decisório e aprender a montar nossos planos, né? Agora, essa aí, para mim, é a parte mais difícil. Porque toda vez que a gente pensa em carreira, escolhas, processos de tomada de decisão, a gente precisa ter um comportamento de exploração. Né? E o que é que isso significa? Aprender a se conhecer e conhecer o ambiente. Aí a gente vai para o autoconhecimento, essa coisa assim de psicólogo, né? Todo psicólogo fala da importância do autoconhecimento. Gente, não tem outro jeito. Porque o que eu vou fazer, vejam só, carreira, trabalho, não é uma coisa desconectada de Verônica, pessoa, ser humano. O que eu vou fazer em termos de trabalho durante a minha vida tem que estar conectado comigo, com o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho importante, é o que eu dou valor. Então, são meus valores, minhas preferências. Então, a carreira não é uma coisa desconectada do ser humano. É uma coisa que tem que estar conectada com você. Então, para isso, você tem que identificar isso em você. O que é importante na sua vida, o que você gosta de fazer. Entender que estudar é uma coisa, trabalhar é outra. Às vezes, você adorou fazer o curso. Quando você chega lá na prática, na atuação, você faz, meu Deus, mas não era isso que eu queria fazer na minha vida. Então, profissão é da ordem do fazer. A formação é para preparar você para o fazer. Então, essa exploração de si, né, para compreender quem é você, o que você gosta, esse olhar para dentro, esse olhar para fora, para compreender as profissões, como é que está o mercado, quais são as possibilidades de atuação dentro desta profissão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho da minha pesquisa, eu vou trazer uns dados interessantes para vocês, né?
Isso é muito importante, né? E pensar que o plano, o seu projeto de carreira, ele tem que ser flexível, tá? Eu assisti um curso maravilhoso, viu, gente? Um mini curso sobre gestão de carreira, sábado, no CBPOT, que começou essa semana, com a professora Lígia Oliveira, maravilhosa, vai lançar livro e tudo, agora eu estou, assim, fãzona dela. E ela estava exatamente discutindo isso, de que a gente, muitas vezes, quando a gente faz o plano de carreira, a gente tem que pensar que aquele é o plano A, a gente tem que ter o plano B, o plano C, e a gente tem que trabalhar nossa capacidade de lidar com frustração, principalmente no país que a gente vive, né? Considerando todo o nosso contexto, a gente precisa entender que nem sempre o nosso plano vai fluir da forma como a gente queria e a gente tem que estar pronto a fazer as adequações necessárias, tá? A realização profissional também não chega só quando você chega lá no final, na sua meta final, né? A gente tem que aprender a se realizar no durante. A construção de um plano de carreira é uma construção em que você define metas de curto, médio e longo prazo. E que cada vez, que a gente se sente realizado não é só quando a gente chega lá na reta final, mas se você percebe que o seu plano está caminhando para onde você quer, isso nos traz satisfação também, né? Então, isso é a gestão, esse monitoramento, né, que a gente vai fazendo da nossa carreira, tá? Então, tudo começa lá na escolha profissional. A gente pensa assim, né? Vai começar onde? Lá na escolha profissional. Porém, a gente tem a nossa trajetória acadêmica. E aí, aproveitando que nós estamos falando aqui para um núcleo, né, de estudantes do ensino superior, aí eu venho também, assim, do mesmo jeito que eu faço uma crítica às instituições de ensino, eu também puxo a orelha da galera, tá? Porque a trajetória acadêmica, meu estudo na tese, é exatamente a influência da trajetória no momento da transição. Quais os impactos da sua trajetória na hora da sua transição? Tentando mostrar que, a depender de como você tenha construído sua trajetória acadêmica, que suas vivências acadêmicas têm uma importância fundamental em como você vai vivenciar essa transição, se de uma forma mais positiva ou negativa, tá? Mais uma vez, envolve escolhas, processos de tomada de decisão, né? E nem sempre a galera está preparada. Foi o que eu falei lá, a transição do ensino médio para o ensino superior é muito importante e precisava de um preparo maior, porque eu percebo a galera demorando quando entra no curso superior a tomar pé da situação. Ou então entra e reclama às vezes, tem muita disciplina, mas o horário, mas a sobrecarga. Você não sabia que era assim? Né? Por que você não sabia? Então, é importante quando a gente entra na universidade, entra para o ensino superior, ou para qualquer outra coisa que a gente vai fazer na vida, a gente ter noção de para onde é que a gente está indo. Né? Então, a trajetória acadêmica, ela vai pressupor escolhas. Como você vai se relacionar com o seu curso? Que tipo de relação você vai construir com a sua formação? Porque, veja só, no final das contas, quem é responsável pela sua carreira? Só você, tá? Exclusivamente você. Verônica, mas não existe gestão de carreira dentro das organizações? Existe. Existe. Agora, sim, as organizações, elas vão te oferecer oportunidades. Mas se você não souber o que você quer e para onde você vai, não vai adiantar nada. Então, gestão de carreira dentro das organizações funciona muito bem quando a autogestão ela já acontece. Então, o que a gente percebe, né? Quando eu pergunto, você está lá na sua trajetória acadêmica, vamos avaliar algumas coisas aqui, por exemplo. Como é seu envolvimento com o curso? Que lugar sua formação ocupa na sua vida? Que prioridade sua formação tem na sua vida? Né? Ou você vive a sua vida e de vez em quando vai na faculdade, dá uma estudadinha, faz uma prova para passar? Que lugar ocupa essa sua formação? Porque se você vai, o que vai acontecer no momento da transição, gente? Vocês vão sofrer pressões sociais para ser um bom profissional.
Quando você pega o diploma e sai da universidade, o mundo olha para você e espera que você saiba fazer o que você se propôs a fazer. Então, existe um conjunto de pressões que você vai ter que lidar. E você precisa começar a se preocupar com isso desde a hora que você entra no curso. Inclusive, para você fazer um bom aproveitamento das disciplinas e do conhecimento que está sendo oferecido a você. E às vezes a gente só começa a ter um bom desempenho, um bom envolvimento do meio para o final do curso. O início a gente perde porque não consegue tomar pé das coisas, ou porque essa liberdade quando vem, né, de agora eu não preciso mais, né, tá me preocupando, não tem mais o boletim, né, sou eu que vou fazer a gestão da minha vida, só que com grandes poderes, grandes responsabilidades, já diria tio Ben, né, ao Homem-Aranha. Então, quando você ganha essa liberdade, você também ganha uma dose de responsabilidade muito grande sobre essa gestão. Então, como está seu comprometimento e seu envolvimento com o seu curso? Atividades extracurriculares. Vou começar a falar um pouquinho da minha pesquisa, tá? Minha tese é feita com egressos do ensino superior. E eu tenho resultados quantitativos e qualitativos. Nas últimas semanas, eu andei mergulhando nos resultados qualitativos, lendo as respostas das questões abertas do meu questionário. E no meu questionário eu perguntei duas coisas só fiz duas questões abertas. Quais os aspectos da sua trajetória acadêmica que facilitaram a sua transição e quais os aspectos que dificultaram? E assim, estou bem encantada com o que eu estou encontrando, né? Por exemplo, uma das coisas que mais facilitou, que eu acho que na hora que eu rodar a análise lá no software, eu vou baixar um software de análise qualitativa, eu acho que o que mais vai aparecer é estágio, atividades práticas, atividades extracurriculares, né? Então, assim, são aquelas atividades, aqueles eventos que acontecem na universidade, que você não é obrigado a fazer, mas estão ali, disponíveis. E muitas vezes o estudante não sabe que tem, não sabe que existe, ou não se interessa em fazer. E são essas oportunidades, como participar do NAD, por exemplo, como participar de uma empresa júnior, como participar de um grupo de pesquisa, de um projeto de extensão, de um congresso, da organização de um evento, que desenvolve uma série de competências e lhe prepara para esse momento de você entrar no mercado. Então, se você fica ali, no basicão, feijão com arroz, não, eu tenho que ir, assistir a aula, estudar, tirar nota boa e pronto. Gente, para quem estuda e trabalha, tá de boa, porque quem trabalha já sabe o que é o trabalho, o que é o mercado, o que é postura profissional, o que é ter que trabalhar em equipe, saber se comunicar, saber lidar com o chefia, que, diga-se de passagem, não é uma coisa fácil, né? Saber ser chefe é difícil, saber ser subordinado também. Então, quando você se permite participar dessas atividades, você vai desenvolvendo outras competências que só a sala de aula, o conhecimento técnico não vão te dar, né? Outra coisa que apareceu muito, network, rede de relacionamento, relacionamento com o professor, relacionamento com o colega, ou seja, todas as teorias que eu venho estudando sobre carreira, transição, todas falam da importância do apoio social, seja de professores, de colegas, de amigos, da família, como isso vem, sabe, aparecendo como um dado importante, que antigamente era o tal do QI, só que agora está para além disso, sabe? São as pessoas lhe conhecerem, são as indicações, não é só a indicação aí de me indique alguém, não. Mas são as pessoas te conhecerem, você tornar visível a sua competência, você tornar visível o seu trabalho, sabe? Fora esses contatos, quanto mais gente você conhece, essa rede lhe proporciona outras experiências práticas. E às vezes a gente não dá importância a isso, sabe? Às vezes eu vejo assim, não preciso de ninguém. Gente, precisa. Outra coisa que a gente às vezes se ilude, né? Que a gente fala assim, eu não tenho que satisfazer, mudar meu jeito de ser, meu jeito de... Não, você não tem que mudar seu jeito de ser. Ninguém está pedindo para você mudar sua personalidade, mas veja só, assumir uma postura profissional, né, pressupõe mudança de comportamento.
o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar. Não dá para ficar na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, porque não dá. O mercado é exigente e ele vai exigir de você, e isso vai ser ponto importante na hora de selecionar. Porque eu vou estar com um monte de gente ali naquela sala, todo mundo tem um diploma. Onde é que vai estar o seu diferencial? Exatamente nessas outras competências extras que você adquire com as atividades extracurriculares e nessa sua postura profissional, nessa sua seriedade, nesse seu comprometimento, na sua responsabilidade. Que isso é mais difícil de você ensinar, né? Se você está faltando conhecimento técnico, eu te dou um treinamento. Agora, se te falta, se você tem dificuldade para trabalhar em equipe, fica mais difícil. Você vai trabalhar em equipe, como é que eu vou te contratar se você não consegue se relacionar, se você fica gerando conflito, se você não tem uma boa comunicação, se você não escuta o outro, se você não tem capacidade de argumentação, né? É muita coisa que o mercado pede da gente. Então, eu venho trabalhando tanto com o que dificulta, o que facilita, como eu venho trabalhando com variáveis contextuais e variáveis pessoais. Então, estou pontuando aqui para vocês algumas variáveis pessoais, né? Que é você aprender a construir suas redes de relacionamento, é você ir em busca daquelas pessoas que podem te apoiar, que podem te dar suporte, e é você ir em busca dessas atividades extracurriculares. Claro que aí vem, eu tenho o outro lado da crítica, né? Que é as instituições precisam oferecer essas oportunidades. Não estou aqui, vou dizer assim, a Verônica está sendo corporativista, só vê o lado do professor, fica criticando o aluno. Mentira, eu sou crítica, eu sei que a universidade oferece pouca vaga, quando abre os projetos não tem vaga para todo mundo, nem todo mundo tem, né, chance, mas tem que correr atrás. Inclusive, coletivamente, tem que pressionar a instituição a oferecer essas oportunidades, né? A gente precisa deixar... né? Às vezes não acontece naturalmente, a gente tem que correr atrás. E aí, quando eu fui levantar o que dificulta, né? Creia, uma coisa que apareceu muito, que está aparecendo muito nas respostas, é a escolha da profissão. Eu fiquei meio abismada, que eu disse assim, muitas pessoas dizendo assim, não, eu escolhi a profissão errada. Mas não porque não se identifica, mas escolher uma profissão que não tem grandes possibilidades no mercado. Aí vem ó, a exploração do ambiente, né? Ó, a exploração do contexto. Eu preciso conhecer esse contexto. Quando eu escolho uma profissão e entro num curso e começo a me formar, eu preciso imediatamente começar a conhecer como anda o mercado para essa profissão. Tem muitas possibilidades. Como é que está em termos de salários? Quais são os salários que estão sendo oferecidos, né? A gente precisa estar por dentro do que está acontecendo na profissão da gente. Quais são as novas áreas que estão surgindo? Às vezes a gente até reclama, uma reclamação que apareceu muito é assim, a gente não viu durante o curso todas as possibilidades de atuação. Não teve, por exemplo, uma optativa sobre todas as áreas. Mas, gente, não tem como. Não tem como. Graças a Deus, né, que as profissões, dentro de cada profissão, existe um mundo de possibilidades e não tem como o curso superior te preparar para todas elas. Agora, a gente tem a obrigação de ir em busca dessas informações, né, procurar conhecer isso. Então, a própria escolha. E aí, outra coisa que aparece são as pessoas admitindo que conheciam pouco a área de atuação, não pesquisaram o suficiente, conheciam pouco desse mercado de trabalho e conheciam pouco o curso. Muitas pessoas entram na universidade, entram na faculdade, entram para uma formação profissional sem conhecer o que o curso oferece, né? Eu, além de professora, psicóloga, eu ainda sou mãe, né? De duas pessoas lindas aqui. Um vai fazer 8 anos e tem uma de 15 que está no ensino médio. E a gente conversa muito sobre isso, né? Ela tem uma mãe psicóloga da área de pote, que estuda transição, que estuda gestão, então a gente termina conversando muito sobre esse assunto, né? E eu sempre digo, eu queria fazer não sei o quê. Já olhou o fluxograma, a grade curricular? Já descobriu onde é que tem esse curso? Tem aqui na cidade? Não tem? Que cidade próxima tem?
olhou a grade, são disciplinas que lhe interessam, tem lido alguma coisa sobre essa profissão, né? Por exemplo, ela tinha pensado em fazer biotecnologia. Aí, no meio da minha pesquisa, do doutorado, eu nem contei a ela ainda, apareceram várias críticas ao curso de biotecnologia da UFBA. Assim, dizendo que o curso termina formando muito mais para pesquisa, para a vida acadêmica, do que para o mercado. Então, é uma coisa a se pensar, né? Ela, por exemplo, queria fazer biotecnologia para fazer engenharia genética. Pô, aí vale a pena, você vai virar pesquisadora, vida acadêmica, vai pesquisar, vai fazer engenharia genética, vai para dentro dos laboratórios da vida, tá massa. Agora, e o mercado? Né? Como é que fica? As pessoas que querem ir para o mercado. Então, esse conhecimento, sabe, gente, é fundamental. E ninguém vai entregar isso na mão da gente, sabe? Se a gente não corre atrás, ninguém vai entregar. Outra coisa que muita gente falou foi o pouco tempo de dedicação ao curso. Porque trabalhava, porque tinha filho, porque era casado, enfim. Isso aparece muito. Não tive tempo, mas assim, eles não aparecem culpando o curso, nem culpando a universidade, não. Apenas uma constatação de um fato. Eu trabalhava junto, não pude me dedicar o suficiente, não pude fazer o melhor aproveitamento do curso, né? Então, realmente, estudar e trabalhar é complicado, dar conta de um curso superior com filho é complicado, né? Eu estou aqui tentando dar conta de uma tese. Imagine, com 2 filhos numa pandemia dentro de casa, com aula remota, fazendo comida, limpando a casa, nananã. Imagine, né, uma pessoa tentando fazer uma formação profissional, indo para a faculdade todo dia, tentando dar conta das disciplinas, às vezes com filho pequeno, trabalhando o dia inteiro. É realmente bem complicado, né, porque hoje uma formação superior tem um nível de exigência de tempo muito grande. Essa é a grande verdade, né? Então, eu tenho trabalhado com essas variáveis pessoais contextuais, que dificultam, que facilitam, então, eu tenho trabalhado com 2 coisas bem legais, né? Eu sou suspeita para falar que eu acho minha tese muito legal, que é o conceito de autoeficácia e o conceito de sucesso. Terminaram me animando bastante, né? Por quê? O conceito de autoeficácia da teoria de Bandura, autoeficácia significa a crença que você tem na sua capacidade para realizar determinadas ações. E os estudos sobre carreira, alguns estudos sobre carreira, né, vêm demonstrando que quanto mais você acredita em você, melhor você se desenvolve, melhor você lida com a transição e consegue melhores resultados depois em termos de empregabilidade e tal no mercado. Ou seja, a autoeficácia começa a aparecer como uma variável fundamental, que é você acreditar na sua capacidade de. Então, galera, acho bom começar a acreditar que vocês são capazes. Verônica, como é que eu faço isso? Eu deito um dia, durmo, acordo acreditando que eu sou capaz? Não, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Como é que a gente se percebe como alguém capaz? Primeiro, vou voltar de novo para a mesma questão. Atividades práticas, atividades extracurriculares, ou seja, fazer. Quando você começa a fazer e vê que você sabe fazer, sua autoeficácia aumenta. Porque você começa a se sentir mais confiante. Fala, cara, eu sei fazer esse negócio, olha que massa, sabe? Por isso que eu acho muito legal, por exemplo, na hora que a Denise apareceu, eu disse, os meninos aqui cuidam de tudo, eu só assisto, mas são eles que fazem. É isso, vocês têm que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. Toda oportunidade que você tiver de praticar, de fazer qualquer coisa, que não seja só pensar, ler ou escrever, fazer mesmo, faça. Aproveite essa oportunidade, porque essa é a primeira forma de você aumentar a sua autoeficácia. Outra forma é o trabalho junto. É você conhecer o trabalho do outro, é a aprendizagem vicária. O que é isso? É eu aprender com o outro, aprender vendo o outro fazer, né? Porque se eu olho o outro fazendo, ele é parecido comigo, ele consegue, também consigo. Quantas vezes a gente já disse isso na vida, né? Se fulano consegue fazer isso, eu também consigo. É exatamente isso. Então, quando você trabalha em equipe, quando você constrói uma rede de pessoas parecidas com você, os colegas, você vê o colega fazendo, você se sente mais confiante. O apoio social é outra fonte de autoeficácia. Se você tem professores, pais, colegas que dizem, vá, Ave Maria, você sabe fazer assim, você vai conseguir, é desafiador, é difícil, mas você consegue. Vá, faça, porque você vai ver que
você vai aumentando sua crença de que você é capaz. E o quarto, que eu acho fantástico, são os indicadores fisiológicos, né? Que é aquele nervoso, é aquele negócio que a gente diz assim, vá com medo, mas vá. Eu adoro quando alguém diz, eu tô morrendo de medo, mas eu vou com medo mesmo. Exatamente. A lógica é essa. Toda situação nova, toda situação em que você tem que botar um conhecimento em prática e que há um conjunto de pessoas lhe avaliando, olhando com expectativas o seu resultado, o seu desempenho, gera tensão. Gera tensão, gera estresse, gera nervosismo, e a mão sua, e a voz gagueja e treme. Faça, entendeu? Porque isso aí é uma reação natural do seu organismo. Não significa que você é incapaz. E as pessoas vão entender que naquele momento você estava nervoso, porque todo mundo fica nervoso nessa vida, né? Então, a autoeficácia tem sido identificada como uma grande preditora de uma transição mais favorável, menos sofrida, menos estressante, sabe? De uma entrada no mundo do trabalho. Não é que vai ser tudo lindo, não, vai ser difícil, mas é como se fosse menos difícil, entendeu? Você lida com essa situação de uma forma mais tranquila. Sabe por quê? Quando a gente sabe que a gente é bom no que a gente faz, você pode receber vários nãos. A probabilidade de você dizer, não estou conseguindo emprego porque eu não sei nada, é muito difícil, porque você sabe que você sabe. Aí você vai entender, não estou conseguindo, porque a gente está num país, crise econômica, com uma taxa de desemprego altíssima, não está sendo fácil para ninguém, por mais que eu esteja bem preparado, tem poucas vagas, não tem emprego para todo mundo, mas em algum momento eu vou encontrar o meu lugar. E quando você se sente capaz, o que acontece? Você muitas vezes também topa trabalhar de início em alguma coisa que não era o que você queria, tá? Mas para entrar no mundo do trabalho. Quando eu fiquei desempregada, quando eu me formei, eu passei 6 meses desempregada. E aí eu encontrei uma vez meu tio e ele fez assim, você precisa trabalhar. Eu disse, mas tio, eu não estou achando emprego. Ele, não é como psicóloga, não. Você precisa trabalhar. Você precisa entrar no mercado de trabalho. Sabe por quê? Emprego aparece para quem está empregado. Eu fui com aquele negócio na minha cabeça, assim, disse, gente, coisa louca isso, né? Mas sabe o que é? Quando você está no meio de trabalho, mesmo que não seja fazendo exatamente o que você queria, você cria outras redes de relacionamento. As pessoas começam a te conhecer. É assim que a rede de indicação, sabe? E aí alguém fala disso e fala, menino, tem uma menina ótima trabalhando não sei aonde, ou é formada, ou é tão responsável, tão comprometida. Pense numa pessoa que tudo que faz bem feito, faz com competência, faz com responsabilidade. Porque quando você está trabalhando é uma forma de você mostrar o seu trabalho, tá? Então, assim, hoje, muitos ex-alunos meus, graças a Deus, muitos deles já estão trabalhando, mas não começaram inicialmente no que queriam. Né? Inclusive o pessoal que está em pote não começou com o que queria. Né? Eu tenho um ex-aluno que ele estudou, formou em psicologia, ele queria pote, ou então a área de educação, e o que surgiu para ele foi trabalhar no CAPS de uma cidadezinha menor do que Petrolina, aqui no interior. E ele foi. E ele foi, chegou lá, ele virou coordenador, e aí, como coordenador, ele aprendeu a ser líder, né? A coordenar a equipe, a trabalhar em equipe, uma série de outras coisas. Depois ele conseguiu passar num concurso do IFPB para ser psicólogo educacional e organizacional de lá. Mas demorou um tempo. Enquanto isso, ele foi trabalhando em outros lugares, foi construindo uma rede de relacionamento, né? E tudo isso é super importante, tá, gente? Então, eu tô falando demais, vai terminar, vocês não vão falar nada, não vão me perguntar nada. Deixa eu ir fechando, então, meu raciocínio. Que eu falo perguntas aqui para você. Tem? Então, deixa eu fechar, tá? Então, eu falei da autoeficácia, estou estudando também a questão do sucesso. E aí, o sucesso é um outro debate, que, né, o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido. Sucesso, ser bem-sucedido, tem a ver com a sua realização, tá? Tem muito mais a ver com você se sentir bem-sucedido. Porque o sucesso tem a ver com as suas metas e os seus objetivos, não está fora, está dentro, né? Então, se você construiu metas e objetivos e consegue alcançá-las, você se sente bem-sucedido. Porque a gente tem uma mania, às vezes, de ligar o bem-sucedido a dinheiro, né? Mas não adianta nada você estar com dinheiro e não estar realizado, pelo menos eu acho isso. Eu acho que a longo prazo
faz mal. É bom a gente ganhar dinheiro, mas a gente não consegue passar 30 anos trabalhando em algo que a gente não gosta só para ganhar dinheiro. Isso termina levando a gente a adoecer, né? Sim, então é isso, tá? Quem é responsável pela carreira é você, tem que ter flexibilidade, e é um processo ao longo da vida, tá, gente? Plano de carreira não se constrói desconectado de filho, casamento, pai, mãe, lazer, as coisas que te dão prazer, o que você quer, para onde você quer viajar, o que é que você quer curtir, tá tudo junto e misturado, né? Não é uma coisa separada, não, tem que estar tudo conectado. Mas fale, já falei demais. Boa noite, Verônica. Tá me ouvindo? Boa noite, estou sim. Olá, meu nome é Alice. Oi, eu Alice. Participo aqui do NAD. Eu vou apresentar para você algumas perguntas que algumas pessoas já fizeram no nosso grupo, tá? Tá. Fazer a primeira pergunta aqui. Renúncias, percalços e frustrações fazem parte do processo. O caminho é muito importante. A cada semestre vencido, a cada certificado, a cada experiência conquistada é válida. Como a academia avalia isso? O repertório só vale quando o cargo é assumido, antes disso não se valoriza. Pois é, como é que a academia vê isso? A pergunta é essa? Como é que a academia avalia isso? Eu fico me perguntando se quem tem que avaliar isso é a academia. Eu assumi uma coisa tão grande da gente aprender a dar importância às nossas vitórias e às nossas construções, sabe? Porque, na verdade, o que a academia quer? Que você passe na disciplina para entregar seu diploma. Se a gente depender do reconhecimento, da valorização da academia, a gente vai morrer na praia, sabe? A não ser que você queira seguir uma vida acadêmica. E aí são caminhos diferentes, tá, gente? Construir uma carreira acadêmica é diferente de construir uma carreira que você quer ir para o mercado. Meus alunos, quando se formavam, eles sempre perguntavam, Verônica, faça um mestrado ou um MBA? Fazer depende. Se você quiser seguir a carreira acadêmica como pesquisador, faça o mestrado, doutorado, já faça um concurso e vá se metendo aí com os pesquisadores, os professores, vai entrando nessas redes. Mas se você quiser ir para uma empresa, para um emprego formal lá fora, quer montar a sua empresa, uma startup, enfim, quer ir para o mercado, que não é a vida acadêmica, faça o MBA, porque lá fora, para eles é tudo a mesma coisa, entendeu? Eles não entendem assim que mestrado... E o mestrado, realmente, ele é pesquisa, né? E aí eu começo a me perguntar, será que tudo isso vencido, todas essas conquistas, é a universidade, é a faculdade, é o mundo acadêmico que tem que dar valor? Só se a gente quiser seguir uma carreira acadêmica. Se não, quem tem que dar valor é você mesmo e começar a tornar isso visível para o mundo lá fora. Então, é começar a ir para eventos de organizações que você queira atuar e começar a fazer seu contato com o pessoal do mercado. Aqui mesmo, meus alunos, assim que começaram a se formar, a gente tem aqui um grupo chamado RH do Vale, que é onde estão todos os profissionais de recursos humanos da região, seja ele formado no que fosse, tem psicólogo, contador, administrador, assistente social. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, é, assim que ele consegue um estágio, às vezes, na área de RH, eu já insiro ele no grupo do WhatsApp. Levo ele para os eventos, ou então mando ele, vai para o evento, vai lá, procure fulano, se apresente, diga que é aluno da Univasf, entendeu? Gente, a gente tem que construir, quem tem que valorizar isso é a gente, sabe? Eu não esperaria a academia, não. Verdade. Vou mandar para você agora a próxima pergunta. O que fazer quando se orienta profissionalmente um cliente cuja escolha não está tão favorável para o mercado? Para além do mercado, há um desejo do sujeito. O que fazer além de alertar? Olha, eu estava assistindo o curso de gestão de carreira no sábado, foi um curso, assim, topíssimo. Inclusive, a SBPOD está querendo fazer umas rodas de supervisão e a gente sugeriu que faça uma roda de supervisão e orientação para a carreira. Para o pessoal que faz orientação discutir essa prática, né? É muito difícil, porque eu acho que a gente só pode alertar. Aí a gente se perguntou nesse dia, e se essa demanda for uma demanda de terapia?
né? Porque, às vezes, essa insistência dele numa coisa que você está vendo que o mercado não está propício, talvez seja falta de autoconhecimento, né? Talvez num processo terapêutico ele conseguisse, né, se encontrar melhor. Porque a gente não tem muito, não. O que a gente pode fazer é botar ele para pesquisar, ver que não está, e se ainda assim ele quiser, é ele assumir a responsabilidade, né? É ele, se ele disser não, mas com todas essas dificuldades é o que eu quero, pronto. O plano dele vai ser esse. A gente não tem muito como interferir, né? Porque a decisão é do sujeito. Entendo. Agora a próxima pergunta. Quais as dicas que você pode dar para os alunos que desejam continuar seguindo, como cursos de extensão, pós, mestrado, doutorado? Quais são as dicas para esses alunos? Mas as dicas em que sentido? Eu acho que é continuar. A não ser que a dica seja no sentido, por exemplo, isso que eu falei, né? Se você quer uma carreira acadêmica, vai fazer mestrado, doutorado, se encaminhe mais para pesquisa. Se você quer ir para o mercado, vá mais para a extensão. Verônica, eu devo escolher já qual é a área que eu quero atuar, qual é a abordagem, qual é não sei o quê. Não, depende do semestre. Eu não vejo que isso precisa de uma pressa, sabe? Eu acho que o curso é para você experimentar. Se você, desde cedo, se identificar com a área, mete as caras, mira e rima, e vai se aprofundando nisso. Mas se permita também, se no meio do caminho você disser, não é isso que eu quero. Eu entrei para o curso de psicologia, eu só conhecia psicanálise, né? Aliás, eu nem sabia que se chamava psicanálise. Eu conhecia aquele divã e o psicólogo lá. Então, eu entrei, eu gostei da psicanálise, eu fiz grupo de estudo de psicanálise, eu comprei coleção de Freud. Aí eu descobri POT. Aí eu disse, gente, não é nada disso que eu quero aqui, não. É esse negócio aqui, ó. Mais minha cara, esse negócio aqui. E aí mudei. Aí fui fazer estágio em POT. Eu fiz 2 anos de estágio em POT no Serpro, em Salvador. Então, assim, se você já escolheu Merirrima, se não escolheu, experimente. Agora, não deixe de fazer. A grande questão é essa, esteja sempre envolvido em alguma coisa extra classe, extracurricular. Não fique só preso à sua grade. Eu acho que esse é um vacilo, sabe? E outra coisa importante, gente, mesmo na grade, faça o melhor aproveitamento que você puder das disciplinas. Não estude por estudar, não. Porque a gente se dá conta quando a gente sai que todo conhecimento que a gente viu é importante, sabe? Pode abrir portas para você. Ele pode não ser o principal, mas ele com certeza é complementar na sua formação. Com certeza. Agora aqui, como melhorar o engajamento em equipe quando não se sabe aceitar feedbacks sem interromper ou questionar? Qual direcionamentos? Gente, quase terapêutico, né? Porque a gente precisa se trabalhar. A gente até brinca na psicologia, que a gente faz amigo, leva para sua terapia, leva para terapia, porque, rapaz, agora você falou uma coisa importante aí, sabe, Alice? A gente fala muito do receber feedback, mas a gente não se preocupa em aprender a dar feedback, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender as duas coisas. Primeiro, nem tudo que a gente recebe a gente tem que acatar. Então, se a gente aprende a escutar o feedback, fazendo filtro, porque a gente não pode deixar que o feedback bata nas nossas fraquezas, a gente precisa ter autocrítica. Então, eu não posso receber a pessoa diz, você não foi bom nisso, nisso, nisso. É para você parar e dizer, será que eu não fui? Realmente? Ou essa é a opinião da pessoa? E se eu não fui, por quê? Será que eu não fui? Quais foram as variáveis que aconteceram que me levaram a receber essa crítica? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o joio do trigo. Isso realmente é um defeito? É uma coisa que eu preciso melhorar ou não? Se a gente não tem autocrítica, ou a gente rechaça, né? Procura o que fazer, não sou assim, não. Ou a gente toma pra gente e fica deprimido. Meu Deus, é o fim do mundo, não sei o quê. Não, nem é uma coisa nem outra, tá? Ninguém é perfeito.
A gente está sempre em processo de melhoria. Então, a gente precisa primeiro fazer essa escuta filtrada, tá? E aí a gente precisa aprender também a dar feedback, né? A gente precisa entender que feedback se dá sobre comportamento. Você não tem que mandar a pessoa mudar o jeito dela ser, mas o jeito dela fazer, né? Entendo que você seja uma pessoa, assim, temperamental, mas na hora que você fala com o cliente, por exemplo, você vai ter que segurar essa onda e aprender a falar com ele. Isso é aprendizado, né? Agora, realmente, trabalhar em equipe, você sem saber receber feedback, isso vai ser ruim para você, principalmente porque você não vai crescer. Se você não aprender a receber feedback, você não cresce, tá? Mas aprender a separar o joio do trigo. Essa autocrítica, ela é fundamental para você saber o que de fato você precisa melhorar ou o que é apenas que você acha que foi desnecessário. Não, acho que não precisa. Eu já recebi, por exemplo, muita crítica de aluno e de professores, porque eu falo muito da minha vida pessoal. Você vê quantas coisas eu contei aqui em 1 hora, né? Da minha filha e do colega. No início isso me incomodava, depois eu disse, ó, quer saber? Não acho que isso é prejudicial, acho que isso ajuda os alunos a entenderem os meus exemplos. Então, beijo, tchau. Tá incomodado, só lamento, mas eu vou continuar fazendo, né? Claro que a gente precisa saber o que a gente precisa melhorar, né? Isso, né? A gente recebe o feedback, mas vai da gente se a gente colocar isso em prática, se você aprova aquilo, ou se não, né? Isso. Vamos então agora para a última pergunta, tá? Ela é grandezinha até. Em uma época na qual os índices de desemprego ultrapassam 13 milhões de brasileiros, discutir maneiras de estruturar a área de carreira das IEs se faz cada vez mais necessário na formação dos estudantes. Mas como ampliar o campo da pesquisa e experimentos com a oferta de vagas pontuais nos próprios núcleos da IES? Então, essa pergunta é uma constatação de um fato, né? Porque as nossas instituições de ensino, essa é a principal crítica dos meus alunos e de todos os alunos. É dizer assim, Verônica, mas não tem vaga para todo mundo, né? Só que a gente tem aí duas realidades. Nós temos a instituição privada e a instituição pública, né? E aí, eu sempre acredito que a melhor forma de pressão é a pressão da coletividade, né? Mas a gente vai ver que a pressão da coletividade ela vai funcionar muito mais na privada do que na pública. Porque a pública a gente depende de uma série de decisões governamentais. E com esse governo atualmente, está muito difícil, né? Porque é um governo que não valoriza a educação. E vem sucateando cada vez mais, vem cortando bolsa, vem cortando pesquisa, enfim, não valoriza nem a ciência, né? Então, a gente está muito dependente no momento de movimentos coletivos de quem já está lá dentro, dos próprios cientistas, pesquisadores, se movimentarem para mudar essa realidade. E a gente fica dependendo dessas políticas públicas, né? No contexto privado, eu acredito que seja mais fácil a gente fazer a pressão coletiva, né? Só que para a privada a gente precisa mostrar os ganhos. Isso é uma coisa que a gente aprende em pote, né? Não adianta você conversar com o dono da empresa se você não mostrar o que ele vai ganhar com isso, principalmente se for empresa privada, e as faculdades privadas não fogem desse modelo, tá? Então, pode-se fazer pressão para aumentar a quantidade de vaga? Pode, mas você tem que mostrar o que é que ela vai ganhar com isso, né? Ela vai ganhar com isso marketing, ela vai aparecer mais no mercado, né? Que tipo de resultados ela vai conseguir com esses investimentos? Porque realmente a gente está falando. Agora, o que a gente precisa começar a pensar, na verdade, nós somos atropelados pela pandemia, né, gente? Nós somos atropelados. E aí, uma crise econômica, alto índice de desemprego, reuniões remotas, a vida da gente virou uma coisa remota. E tá todo mundo tendo que repensar tudo. Imagine a gente na pote, que está diante agora de uma outra realidade. O trabalhador em trabalho remoto, sofrendo com outros riscos psicossociais agora que afetam sua saúde. E o mercado mudando. Os trabalhos remotos agora vão ganhar uma outra ênfase. Né? O mundo, a tecnologia vai revolucionar
esse mercado, e eu nem me atrevo a dizer o que eu acho que vem por aí. Eu acho que esse mundo aqui que a gente está aqui agora, conversando, neste momento aqui pelo computador, internet, isso veio para ficar. Acho que isso não vai mudar. E eu acho que vai terminar abrindo novos postos de trabalho. Eu quero crer nisso, sou uma pessoa otimista, né? De que a gente vai abrir outras possibilidades. E que a gente precisa estar atento, né, ao que vem. Agora, realmente, em relação às vagas, aí eu ando muito pessimista em relação a esse governo, na relação que ele tem com a educação. Aí eu começo, olha, eu fui professora 10 anos de universidade, de faculdade privada, e tenho 11 na universidade pública. Então, são duas realidades que eu conheço, assim, de pertinho. E eu acho que hoje é capaz da gente conseguir mais vaga na privada do que na pública, infelizmente. Apareceu até uma pergunta aqui, que mandaram agora na derradeira. Se a senhora sabe informar se existe bolsas de estudo no CNPq ou outros? De estudos, não, CNPq e CAPES, até onde eu conheço, tem bolsa de pesquisa. Na verdade, essas bolsas são oferecidas pelas instituições para alunos que estão em pesquisa ou extensão, que estão vinculados a projetos. Na verdade, você precisa ter um professor, pesquisador, vinculado à CAPES ou ao CNPq, ou o seu projeto vinculado à CAPES ou ao CNPq, e aí a CNPq e a CAPES mandam a quantidade X de bolsa, que é distribuído entre esses professores. Como é que acontece na pública? Não sei como é que está na privada. Na minha época de privada, tinha pouquíssimo pesquisa e extensão, a gente tinha muito pouco. Mas na pública acontece assim, você tem um processo seletivo de projetos. Cada professor envia seu projeto, ele vai ser avaliado e você tem uma colocação. Alguns são aprovados, outros não. Então, assim, os primeiros colocados recebem, por exemplo, uma bolsa ou duas. Cada professor recebe a bolsa. Aí o professor abre um processo seletivo para ver para quem vai essa bolsa, né? Ele normalmente abre vaga para bolsista e para voluntário, porque normalmente o projeto dele precisa, por exemplo, de 5 estudantes, e ele só tem uma bolsa. E essa é a nossa realidade triste. Entendeu? Então, eu nunca ouvi falar em bolsa de estudo, assim, para você estudar numa faculdade privada, como você tem o FIES, o ProUni. Não, mas você tem as bolsas de pesquisa e extensão, mas só via professor, via projeto mesmo. Oi, Verônica, eu sou Jaine, e estou aqui com a NAD para te agradecer por esse momento, essa palestra, que é tão importante, né? Somos estudantes, estamos nessa transição, né, para os que estão saindo, e alguns vão chegar lá. Então, é importante a gente já desenvolver essas habilidades, essas estratégias. Estou aqui para mandar abraços virtuais, infelizmente, nesse momento, não podemos estar juntos, seria o nosso desejo, mas agradecer de coração. Somos aqui quase 70 conexões, ouvindo mais um pouquinho sobre essas estratégias, essas habilidades, tá? Obrigada, minha Flor, muito obrigada. Eu fico muito feliz quando eu vi aqui a quantidade de gente que tinha, disse, ai, gente, que coisa boa. Porque eu acho que tudo isso, sabe, eu não estou certa em tudo não, sabe, gente? Eu trouxe muitas reflexões para vocês, mas eu acho que o mais importante é exatamente a gente pensar sobre, sabe, refletir sobre, e o que vocês puderem aproveitar do que eu falei e mudar, assim, sua relação com o seu curso, com sua formação, com a carreira, com o seu futuro, e no que precisar de mim, eu estou aqui. Que venham outras oportunidades que você possa estar presente. Com certeza. Verônica, eu vou falar hoje porque eu queria te agradecer, é muito bom te ver. E é bom ouvir você falar, tem 11 anos que você já está lá no Vale. Nossa, tem 11 anos que a gente se encontrou por aí. Te agradecer de verdade, é uma coincidência muito boa. E, assim, eu acho que o que você falou tem muito a ver com a proposta do NAD. Eu acho que as meninas conseguiram... nós temos um menino só, que é a Astor, e as meninas no NAD, né? Mas acho que você falou muita coisa que a gente tem discutido no NAD, essa importância da gente ser protagonista na carreira. Eu acho que fez muito sentido. Acho que essas meninas, todo mundo que está assistindo, conseguiu perceber
quanto é legal, e assim, eu tenho visto nesse processo do NAD, as meninas assumindo esse protagonista na carreira. Eu acho que tem muito a ver. Muito obrigada de verdade, Que da joia. sua participação. Foi muito bom te ver também, Eu viu? adorei te ver também, foi uma grata surpresa. Eu já estava feliz com o convite em falar sobre esse tema, né? E ter sido Ludmilla, que eu curto demais as publicações dela, a gente sempre se bate lá pelo Insta, mas encontrar você foi uma grata surpresa. E é isso mesmo, Denise. A galera tem que ser protagonista, gente. Não dá mais para a gente ficar esperando que alguém faça nada pela gente. Não significa que não vai ter gente que vai fazer, não. Vai. A gente só não pode depender disso, né? Vai ter amigos, vão aparecer, né? Amigos, colegas, professores. Sempre vai aparecer alguém que vai dar a mão para a gente, que vai abrir uma porta e tal. A gente só não pode ficar dependendo, esperando que isso aconteça, né? A gente tem que fazer acontecer. E a gente é capaz. Isso mesmo. Alunos da Unime, já deixando o gostinho de quero mais, na próxima semana a gente tem mais uma palestra, tá? Com Lucas Franco Freire, que é psicólogo, palestrante, treinador e orientador profissional, tá? Ele é professor de especialização em empreendedorismo pela UFBA, CEO e sócio fundador da People to People. A gente vai falar um pouquinho sobre Lego e o processo de Playfulness. Então, vamos... Na próxima semana, dia 11, 17 e 30, novamente, a gente vai se encontrar aqui no Teams, tá? Espero todos vocês.